Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos retomar. Então, a primeira incógnita desse potencial de magnetização é a quantidade de fluido. Então, nessa questão número 70, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que acontece com o corpo e com o princípio vital. A matéria orgânica decompõe e o fluido vital retorna ao fluido cósmico universal que irá reanimar um novo ser reencarnante. Mas o que é mais interessante dessa questão é o comentário que Allan Kardec faz logo a seguir com relação ao fluido. Ele nos relata, é um comentário longo, que está transcrito embaixo aqui, ele diz que a quantidade de fluido, ela não é absoluta entre cada espécie. Cada espécie animal recebe, durante o seu processo reencarnatório, uma quantidade de fluido conforme a expectativa de vida daquela espécie animal. Por isso é que alguns répteis vivem 100 anos, cento e tantos anos. A espécie humana hoje está na média de 80 anos. Mas existem animais, os cães, por exemplo, em torno de 20 anos. Existem insetos que vivem poucos anos, alguns meses. Por que isso? Explicam-nos os espíritos que isso é em decorrência da quantidade de fluido que cada espécie recebe. Mas nos diz também que essa quantidade não é uniforme nem dentro dos indivíduos da mesma espécie. Por isso é que alguns vivem 120, outros 100, 80, 50, 30, alguns vivem apenas horas de vida, dias de vida. Por quê? Em razão da quantidade e da qualidade do fluido que ele recebe, conforme a sua programação reencarnatória. Por isso, nos informam mais a seguir, que alguns têm vida em abundância, uma dinâmica. Já perceberam que alguns são ligados no 220? Outros já são ligados no 60. É devagar, devagar, devagarinho, assim, é bem lento. Por quê? Em razão dessa quantidade. Ele não suportaria uma carga muito grande, uma tarefa muito grande. A tarefa que nós desempenhamos, ela é proporcional ao tamanho do nosso desenvolvimento espiritual, para receber toda a carga que nós conseguimos suportar. Isso é o que nos esclarece essa pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Essa quantidade, ela é variável, por isso que os potenciais, que a quantidade de fluido que cada um de nós emana é diferente. Por isso que a irradiação do nosso campo que nós geramos é diferente. Alguns têm um campo que irradia, produz uma aura mais extensa, outros menor, outros pequenininha, outros de tão pequena ela chega a ser escura, em razão do nosso potencial de irradiação, da quantidade de fluido que temos. Então, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. Algumas vezes ela é lenta, reclama tratamento prolongado, como no magnetismo. De outras vezes ela é rápida, como numa corrente elétrica, como fazia Jesus, como faziam seus discípulos, como fazem muitos magnetizadores, ou alguns magnetizadores hoje em dia, alguns médiuns de cura que existem, que conseguem fazer essa cura rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes. Em alguns doentes, não em todos. Por meio apenas da imposição ou até pelo ato da sua vontade. Entre os dois extremos, há
uma variação infinita. Tem alguns que o seu potencial é mínimo, mas ele consegue ajudar. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, cujo efeito se acha subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais. Então, na maior parte das casas há uma orientação para que não seja cada um com o seu magnetizador, haja uma sequência por magnetizador, porque senão às vezes vai ter um magnetizador que vai ter uma fila grande, o outro vai ter só um, ou às vezes nenhum. Então às vezes é uma pessoa que está precisando daquele estímulo para despontar o seu real potencial, despertar, e ele vai ficar inibido. Então nós passamos por todos ali, porque ele vai, através dos estímulos que outros conseguem, ele vai se estimular e vai aumentando o seu potencial magnético em razão do exercício e da experiência. Essa força é gerada pelo corpo fluídico, pelo perispírito. Tem sido alternativamente designada sob o nome de força magnética, neurica ou etérica. Isso quem está dizendo é Leon Denis, no livro No Invisível, que ele tem um capítulo também que ele fala muito sobre o passe. Ele resolveu denominar, por nossa parte, como força psíquica, essa força fluídica, essa força que nós emanamos. Ele, Leon Denis, denominou de força psíquica, pois que obedece à vontade, que é de fato o seu motor. Os membros lhe servem de agentes condutores. Ela se desprende mais particularmente dos dedos e do cérebro. Quem acompanha a AME, ela faz reuniões anuais, e a do ano passado, de 2017, foi em São Paulo. Tem um trabalho apresentado lá, eu não coloquei essa lâmina aqui, não, que mostra o trabalho desses pesquisadores através da termometria cutânea. Eles acompanham médiuns de 2 casas espíritas durante o período de aplicação do passe. Eles fazem a medição da termometria cutânea e eles chegaram, através da pesquisa do desvio padrão, da comprovação da verdade científica, que há, durante a prece, um aquecimento, uma aglomeração na parte do crânio, principalmente na parte superior, e no momento da aplicação do passe, irradiando principalmente das mãos e do peito. São as áreas que ficam mais aquecidas. Mas é bem interessante esse trabalho, eu não coloquei ele aqui, mas é bem interessante para novamente fazermos a união das informações, neste caso, Leon Denis, 1800 e pouco, com informações comprovando através da ciência informações de há muito tempo. Existe em cada um de nós um foco invisível cujas radiações variam de intensidade e amplitude. Lembram-se daquela parte, daquele espectro eletromagnético que nós colocamos? Olha só, radiações que variam de intensidade e amplitude, conforme nossas disposições mentais. A vontade lhes pode comunicar propriedades especiais. Nisso reside o segredo do poder curativo dos magnetizadores. Missionários da Luz, através de André Luiz. Os amigos encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Pergunta André Luiz a Alexandre, o seu instrutor neste livro. Os encarnados, as pessoas que estão lá,
hoje, vivendo encarnados, poderiam nos auxiliar, nos colaborar conosco no auxílio magnético? Vejamos a resposta de Alexandre. Todos. Todos. Com maior ou menor intensidade. Mas todos podemos ajudar com o auxílio magnético. Nesse sentido, respondeu o orientador, porquanto revela a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo. Por esse ou por aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes, que orientam indiretamente o neófito, utilizando-se a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Olha só, depende da nossa disposição, da nossa dedicação. Aquele que está iniciando, quando nós fazemos a nossa prece para iniciar o nosso passe, não devemos pensar que Jesus irá enviar Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo para estar conosco ali. Pode sim, até virem eles, mas de início, quem está iniciando a escola no jardim de infância, vai os professores preparados para ensinar o jardim de infância. Os mestres e doutores só vamos ter contatos com ele quando ingressamos na faculdade, a pós-graduação, os cursos de mestrado. Na questão, no item número 176 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec pergunta aos espíritos: podemos considerar os magnetizadores como uma variedade de médiuns? Imaginam qual a resposta? Sim, sem dúvida. Esta é a resposta dos espíritos. Ora, continua o senhor Allan Kardec, em complemento a essa pergunta, mas, sendo o médium intermediário entre o homem e a espiritualidade, aurindo em si a força, não parece ser ele intermediário de coisa alguma. Este é o comentário de Allan Kardec. No que continuam os espíritos, isto é um erro. Sem dúvida, a força magnética provém do homem, mas em razão da sua prece, direcionada aos bons espíritos que vêm ao seu auxílio, estes podem intensificar a sua força, qualificar o seu fluido e até direcioná-lo em benefício daquele que está recebendo o passe. Então vejam, quanto mais nós estamos a trabalhar no bem, quanto mais direcionamos, quanto mais fazemos a nossa prece, mais adquirimos a confiança da espiritualidade e maior o aporte de auxílio e de credibilidade nós temos dos espíritos em nosso potencial. E aí sim eles virão cada vez com mais intensidade, com mais frequência, com mais manifestação, para que possam nos auxiliar a intensificar a nossa qualidade, a nossa possibilidade, o nosso arsenal fluídico. Muitos de nós, não obstante bondosos e sinceros, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso na vida. Nós só vamos trabalhar quando obtivermos a possibilidade da mediunidade ostensiva. Mas nos esquecemos às vezes que lá no próprio Livro dos Médiuns, nós já temos uma conceituação muito esclarecedora dos espíritos. E, em suas visas, e não o serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo, porque é necessário abdicar períodos do nosso trabalho, do nosso sono. É claro que nos referindo aos irmãos encarnados, nós não podemos exigir a cooperação de ninguém. Eles sabem que não podem confiar em nós, porque sabem que nós nos distraímos
Como o gato se distrai com a luzinha que é jogada ali, ele já se perde. Eles sabem de nós essa potencialidade de nos distrairmos. Por isso é que eles esperam de nós a constância, a firmeza, a dedicação. Vão nos auxiliando de início, aumentando esse auxílio à medida que nós vamos demonstrando disciplina, dedicação, esforço no bem. Quando e onde? Quando e onde? Na casa espírita? Não, no nosso dia a dia, na nossa casa, tudo. Do acordar ao dormir. A segunda incógnita do nosso potencial, a qualidade do fluido. Enquanto o desenvolvimento intelectual amplia as possibilidades do pensamento, do intelecto, do conhecimento cultural, é a evolução moral que altera a densidade do perispírito, conferindo expansibilidade, alcance, poder de transformação da matéria, maior amplitude de propagação dos fluidos que emite. Por quê? Porque quanto maior essa nossa evolução moral, mais etérea é a matéria do nosso perispírito, maior a frequência nós podemos alcançar e mais distante nós podemos chegar. Alguém aqui não sabe andar de bicicleta? Todos sabem andar de bicicleta? Não. A bicicleta nós temos três partes muito importantes. Ali junto do pedal, nós temos a parte da coroa, que é onde encaixa a corrente. Na parte de trás, existe a catraca, que é a outra parte onde encaixa a corrente. Então a corrente fica girando em torno da coroa, que é onde fica o pedal, e a catraca aqui atrás. Então, quando nós tínhamos aquela bicicleta Monarch barra circular antiga, muitos aqui irão se lembrar, ela só tinha uma coroa na frente e uma catraca. Você tinha que escolher. Você colocava uma catraca 20, 18. Então, era uma velocidade só. Não tinha o que fazer. Mas aí, através do desenvolvimento e da pesquisa, eles começaram a colocar a marcha na bicicleta. Porque eles perceberam que, se você diminui o tamanho da coroa e aumenta o tamanho da catraca atrás, você tem mais força. Anda mais devagar, não consegue tanta velocidade, mas você consegue subir a rampa mais suavemente, mas não dá velocidade. Se você aumenta a coroa na frente e diminui a catraca, a bicicleta fica levezinha, você alcança velocidades de 40, 50, hoje eles vão a 60, 70 km por hora. Porque você aumenta a coroa, isso é física, é a relação, você muda a relação. Numa você tem força, na outra você tem velocidade. Esse é o mesmo princípio do carro. Quando você muda a marcha de primeira para segunda, você muda o quê? A relação. Existe uma peça no carro, quem entende mecânica aqui, existe uma peça ali embaixo do câmbio chamado relação. Quando você muda a marcha, você muda a relação. Então, a primeira marcha, você só vai até 40, 50, 60, aí você ouve o motor já gritar. Né? Para ir mais rápido, passamos a segunda, a terceira. O que isso tem a ver conosco? Imaginando a coroa com o centro coronário e a catraca como o centro
genésico, básico. Quanto mais nós aumentarmos a coroa, e quanto mais nós reduzirmos a catraca, quanto mais nós reduzirmos os centros, as atividades que nos relacionam às coisas de baixa frequência, e quanto mais nós aumentamos a coroa, nosso centro coronário, melhor nós fazemos essa relação e nós podemos ir mais rápido, mais longe, mais alto. Enquanto nós estivermos com a catraca grande, nos associando às coisas viciosas, aquelas que nos desviam, como citado aqui pelo Espírito, aquelas que eles nos compreendem que existem muitas distrações que nos desviam do serviço do bem, quanto mais nós diminuirmos a catraca e aumentarmos a ligação com o ser superior, mais nós podemos aumentar a qualidade do nosso fluido. E nós não vamos obter isso na casa espírita. Aqui é um lugar onde nós exercitamos, nós aprendemos, nós analisamos, são períodos que nós dedicamos a analisar essa nossa vida espiritual. Mas a prática efetiva é lá, é no nosso dia a dia, é na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, em todos os lugares que são pertinentes. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança e alegria teriam natureza diferenciada com característicos e pesos próprios. Olha só. Teriam natureza diferenciada com característicos e pesos próprios, adensando ou sutilizando a nossa alma. Então, quanto mais nós melhoramos a nossa relação com o bom e com o belo, mais nós melhoramos a nossa qualidade. Quanto mais nós reduzimos a nossa marcha, pisamos no freio e adensamos essas nossas energias, mais nós nos aproximamos daquilo que ainda não é belo e não é bom. Intenção ou energia da vontade. Existe aquela passagem no Evangelho, a vontade de querer e a certeza de obter aquilo que nós queremos. Porque nós cremos, aquela força espontânea interior. Será que nós temos suficientemente quando nós vamos assistir aquele que vem aqui conosco? Será que quando ele está aqui, será que nós acreditamos que nós podemos ajudá-lo? Será que nós o abraçamos quando ele chega? Será que nós nos interessamos realmente com ele, com a vontade, com o querer de ajudá-lo e a certeza de que nós podemos ajudá-lo? O que nos motiva a vir para cá trabalhar? Apenas dedicar um período ao bem? Ou nós já vamos fazer esse trabalho porque não, eu vou porque eu quero, porque eu gosto, porque eu vou lá para fazer esse trabalho? Ou será que eu estou em casa vendo um programa, não, espera aí, já vou sair, eu saio no último minuto para eu chegar em tempo quando a porta estiver fechando? Qual é realmente a motivação que nos traz aqui ao trabalho? O estudo da anatomia, da fisiopatologia, ora, se nós fazemos uma prece e pedimos o auxílio dos bons espíritos para nos ajudarem, se nós estamos a trabalhar o aparelho fisiológico, nós precisamos, se queremos realmente colaborar, precisamos ter um mínimo de conhecimento de anatomia e fisiopatologia, porque quando os espíritos quiserem nos intuir alguma coisa e citar o órgão tal,
nós precisamos pelo menos ter noção de onde está o órgão e qual a função dele. Se conseguirmos guardar alguma coisa de fisiopatologia, não precisa nem chegar ao nível de medicina, não. Nível do livro de 9º ano hoje, ali contém informações de anatomia e fisiopatologia suficientes para nós melhorarmos a nossa capacidade como instrumento. Silêncio interior. Será que quando nós estamos aqui a aplicar o passe, nós estamos exatamente focados naquilo que nós estamos fazendo? Se é uma energia de tal maneira sutil que nós não conseguimos percebê-la, se nós não silenciamos o nosso pensamento, intensificamos a nossa percepção espiritual de nosso espírito, como é que eu vou sentir a linguagem do outro espírito que reclama? Requer silêncio, foco, determinação, atenção naquilo que nós estamos fazendo. Naquele instante nós não podemos desviar o nosso pensamento. Se você quer desenvolver o seu tato, é necessário atenção total nas menores percepções, porque às vezes a variação do campo magnético é muito sutil. Se você não está focado, você está pensando num barulho que aconteceu, num evento que aconteceu no trabalho hoje, você já perdeu o fino da percepção do seu campo. E a interação daquele que recebe. Será que aquele que deita aqui na maca ou senta na cadeira para receber o passe é mais um? Ele veio ali para receber, você aplica o passe, ou será que você o cumprimenta ali fora, o recebe? Ele passa a fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano? A maior parte das pessoas que buscam atendimento passam a fazer parte da nossa vida. Conhecendo, cumprimentando fora daqui, passa a fazer parte de nossas relações. Eu relatei essa parte aqui, ensaio teórico das curas instantâneas, registradas pelo Sr. Kardec na Revista Espírita de março de 1858, porque Allan Kardec é um ser muito comedido, muito centrado em seus comentários. E ele fala que de todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, sem contrariedades, o das curas instantâneas. Como explicar as curas instantâneas? Ele não conseguiu uma explicação tão racional e plausível para as curas instantâneas. Compreende-se que curas produzidas pela ação continuada de um bom fluido, como no magnetismo, em que você vai fazendo a aplicação sistemática e continuada, isso ele compreende. Mas se pergunta como esse fluido pode operar uma transformação súbita no organismo. Sobretudo porque o indivíduo que possui essa faculdade não tem acesso sobre todos os que são atingidos pela mesma doença, admitindo que haja especialidades. Porque tem médium de cura que ele produz cura instantânea em você, mas nele não é a mesma coisa. Ou então ele cura uma pessoa com Parkinson e as outras não. Por que é que isso acontece? Era a interrogação que ele tinha. Então ele acredita que a simpatia dos fluidos é uma razão. Às vezes o meu fluido, o fluido seu, é mais compatível com aquele dali. E por isso a resposta é mais imediata, é mais adequada. Tal qual a medicina terrestre, existem especialidades. Quem tem problema ósseo vai no ortopedista, vascular vai no vascular. Então ele acredita que a simpatia de fluidos entre por sintonia, pureza de fluidos, explica parte desses fenômenos, mas não satisfaz por completo e nem é científico,
porque se fosse a simpatia, aí você iria produzir a cura instantânea em muitos outros. Na medicação terapêutica, são necessários remédios apropriados ao mal. Por isso é que, às vezes, com muita frequência, nós vamos ao médico, ele prescreve e nós precisamos retornar. Porque a mesma medicação não é eficaz para todos os pacientes. Às vezes é necessário adequar a dosagem, aumentar para uns, diminuir para outros, e para alguns outros ainda é necessário modificar a terapêutica, porque um medicamento não é adequado para todos os mesmos indivíduos com as mesmas patologias. São vários pacientes com a mesma patologia, e para cada um ele tem que dar uma dosagem, um medicamento, às vezes a associação de medicamentos. Não podendo o mesmo remédio ter virtude contrária, ser ao mesmo tempo estimulante e calmante, muito picante e refrescante, não pode convir a todos os casos. É por isso que não existe um remédio universal. De mesmo modo, por similaridade, o fenômeno das curas. Dá-se o mesmo com o fluido curador, verdadeiro agente terapêutico, cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que o transmitem. Há fluidos que superexcitam e outros que acalmam. Fluidos duros e outros suaves, de muitas outras nuances. Segundo as suas qualidades, o mesmo fluido, como o mesmo remédio, poderá ser salutar em certos casos, ineficaz e algumas vezes ser até mesmo nocivo. De onde se segue que a cura depende, em princípio, da apropriação das qualidades dos fluidos à natureza e à causa do mal. Por isso é que nós, durante o passe, vamos mudando o passista, para ver com qual ele tem uma melhor resposta, com aquele que ele tem uma melhor condição de sintonia, que ele possa ter uma resposta melhor. Joana de Ângeles, retornando ainda àquele assunto da disciplina, da dedicação, nos revela, nesse livro Obsessão, Instalação e Cura, ela nos diz que antes de 10 anos, todos os ensaios humanos não passam de tentativa. Olha só, então aquele que está trabalhando aí, achando que está há 3 anos, 4 anos, está há muito tempo, Joana de Ângeles nos diz que antes de 10 anos, todos os ensaios humanos não passam de tentativas. Depois de 10 anos é que eles começam a alocar recursos espirituais mais sérios, condizentes com a nossa intenção. Esses recursos podem ser individuais, para você, em reconhecimento ao teu esforço, e pode ser coletivo ao trabalho que é realizado em uma casa. Em reconhecimento, agora sim, 10 anos eu posso confiar. Vamos levar esses necessitados para lá, porque lá eu posso contar. Lá eu sei com quem eu estou trabalhando, porque há 10 anos eu posso contar com eles. E a partir de então, começam a ser realocados recursos espirituais mais elevados em nosso auxílio. E a nossa causa do magnetismo completou 10 anos, no ano passado, lá em Pelotas, em 2017, completou-se 10 anos que nós temos trabalhado a partir do primeiro encontro mundial para que pudéssemos reacender em nossas mentes essa união do espiritismo e do magnetismo. Essas duas frases eu passei a utilizá-las como um baluarte para mim. Essa de Gandhi,
Você nunca sabe o resultado virão das suas ações. Mas se nós não agirmos, não teremos resultados. Nós nunca saberemos se somos bons magnetizadores se não começamos a magnetizar. Nós nunca chegaremos ao final da maratona se não dermos o primeiro passo. Então nós não sabemos quais serão os resultados. Mas se nós não fizermos nada, nós nem resultado teremos para saber. E muitas coisas, como diz Renato Russo, não precisam fazer sentido, mas basta que vale a pena. E o passe é uma delas. Às vezes não nos faz sentido ficar ali, parado frente à pessoa, porque fazemos uma coisa que não vemos, não sentimos, às vezes não percebemos, às vezes não faz sentido, mas vale a pena pelo resultado daqueles que se transmitem. Na reportagem, na entrevista, como melhoraram. Nós podemos ver no semblante dele quando chega na nossa casa, quando eles vêm, a alegria de estar ali conosco. Isso vale a pena, apesar de às vezes nós não entendermos exatamente o que nós fazemos. Mas devagarinho nós vamos esclarecendo e buscando informações. Porque disse Jesus, vós sois a luz do mundo. E é essa luz que nós transmitimos quando nós aplicamos o passe. Que brilhe a vossa luz diante das pessoas. Que nós possamos ter essa possibilidade de exercitar essa nossa capacidade em todas as oportunidades que elas aparecerem. Pode ser aqui na casa espírita, na casa de um enfermo, num hospital, aonde aparecer a oportunidade, que nós tenhamos em nossa mente esses ensinamentos de Jesus. Porque ele veio e nos ensinou como fazer essas curas, porque ele fazia. E ele sempre encerrava o trabalho de cura com a frase, vá e não peques mais. Porque aquela cura, nenhum daqueles que ele curou viveu eternamente e estão aqui para contar. Todos eles morreram. Mas os relatos daqueles que viveram após a cura por Jesus, eles viram a vida com outros olhos e com outros incentivos. E ele mandou muitos magnetizadores para nos mostrar o caminho. Mesmer, o senhor Allan Kardec, Marquês, Deleuze, Barão do Poter, foram os magnetizadores primeiros que vieram a nos ensinar a fazer as experiências. Mas também ainda hoje ele manda algumas fontes que vêm a nos auxiliar, pessoas que têm uma dedicação, como tem Adilson Mota, o senhor Jacomelo, Ana Vargas, a Andréia, a Ionara, são pessoas que têm uma potencialidade e têm um esforço, uma dedicação, um direcionamento de estudo nessa direção. Mas hoje eu não me preocuparia com esses, porque cada pontinho de luz que representa nessa imagem são casas espíritas que nascem pelo Brasil afora, distribuindo essa luz que emana de cada um de nós. E em todas as cidades hoje no Brasil nós podemos ver uma casa espírita fazendo o acolhimento, o tratamento e a difusão dessa ciência magnética aliado como ferramenta do espiritismo para nós alcançarmos o espírito daqueles que sofrem, que hoje estão cansados e buscam alento em nossas casas, que nós devemos acolhê-los com muito carinho, com muita dedicação. Tá? Essa era a nossa parte da reflexão da noite, da tarde, já escurecendo. Vamos passar para a Andréia agora, para ela continuar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, não fiquem acanhados. Dirijam a pergunta ao Roberto, ele vai responder, e ao que ele não responder, a Andréia responde, vocês poderão fazer agora à frente, tá bem? Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Andréia, a esposa, a esposa do Cleves. Sou carioca, viu, gente? Não, eu não tenho nada daquilo, sabe, daquela energia densa. Ele tem. Ela aprendeu. Não, ele tem. Ele tem essa energia. Então, eu sou carioca, viu? Nasci aqui e casei com um goiano, o goiano me arrastou. Hoje nós estamos em Goiás, em Goiânia. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei analisando e pensando e agradecendo. Saí daqui, nem espírita era, né? Tinha as minhas percepções e aí você volta, né? Com algumas respostas daquilo que eu amava. Porque eu era católica, mas gostava de um passe, viu? Aí, poder fazer parte, né? Saber do teu potencial, o que você pode fazer, o que você pode auxiliar. E Deus dá a oportunidade de passar 3 anos em Natal, né? Fazer parte com o João, o Jacó, né? Toda aquela equipe lá do Leão. E fora isso, o que eu vejo é que com aquilo tudo, quando finalizou em Natal, eu tive que ser firme para trazer e fazer algo. Não deixar, né, aquilo lá em Natal, o conhecimento. Eu tive que trazer em Goiânia. Eu não podia ficar em casa, ou então aplicar um passe só por imposição. Porque imposição é bom. Eu não acredito que a gente, assim, leva fama que não gostamos de imposição. A imposição é útil, é necessária. Saber fazer imposição. Só que não é só apenas imposição. É simplesmente isso. Mas como a gente vai fazer um bate-papo primeiro, antes das técnicas, eu gostaria de falar sobre o acolhimento fraterno pelo magnetismo na nossa casa. Como que começa esse trabalho? Como é que eu vou falar do meu caso? Como eu montei? Como é que eu faço? O que essa experiência me leva para chegar do momento que vão buscar o auxílio até a hora que eles deitam numa maca? Hoje, com a experiência, eu vejo que não se começa o passe no momento que deita. Começa na hora que eles sintonizam com a gente em buscar o tratamento. Quando eles entram no portão, a gente já fala que ali nós entramos em relação magnética. Já é a busca. Aquele momento, como está? Eu já sinto como está esse assistido. Como é que eu estou, a magnetizadora? Porque cada um traz as suas problemáticas, tanto físicas como emocionais. Como eu estou para receber esse assistido? Na nossa casa, eles nos buscam, entre em contato, a maioria das vezes vão passando de boca em boca, né? Um amigo, um vizinho, uma casa, e vão se aproximando. Nós temos hoje 12 magnetizadores na nossa casa. Nós temos um atendimento fraterno. Nós fazemos uma ficha. Esse atendimento fraterno, nós colhemos dados daquela pessoa que busca, mas hoje nós conseguimos colocar também o acolhimento durante essa entrevista, porque nós sentimos que tinha uma necessidade do assistido dialogar, falar, de passar a sua real necessidade. O que estava gerando aquela desarmonia? O que levava àquela depressão? Nós começamos. Nós temos pessoas que nunca leram o Evangelho. Começamos a falar sobre o culto no lar. Pessoas que não entendem o que é estar na casa espírita. Não entendem. Entram e não sabem, porque uma pessoa falou, passou, vai lá, que lá você vai sentir uma melhora.
Então nós explicamos o que é isso. E falamos que eles fazem parte dessa cura, desse acolhimento, eles fazem parte disso. Então, nós temos entrevistadoras que são preparadas para acolher, mas não fica só com elas. Nós, os magnetizadores, o acolhemos também. Sabemos os nomes. Nós temos um crachazinho com o nosso nome, para que eles possam identificar e me chamar como Andréia, como Cleves. Isso é magnetismo pessoal. É muito estranho na hora que ele fala, tá, tchau. Não, oi Andréia, cria a relação magnética. Eu comecei a perceber isso com o tempo, com eles mesmos, na entrevista. A primeira coisa que eles falam, adorei a casa, adorei o acolhimento, não sei nem como eu vou fazer quando eu tiver que receber alta. E o que era de especial? O magnetismo pessoal. O olhar, olho no olho. Não passar por eles, arrumando as cadeiras, arrumando maca. Não, a gente para, o acolhe. Seja muito bem-vindo. Que felicidade você estar aqui. Mesmo aqueles que chegam com muitas dificuldades, no caso de depressões graves, com tentativas de suicídio, nós sabemos que ele tem uma dificuldade do abraço, nós respeitamos isso, mas nós olhamos, olho no olho, para falar, obrigada, que bom que você voltou. Pegamos na mão, levamos. Tudo isso para entrar numas melhores fases do passe, que eu acredito. Mais importante, a relação magnética. Eu já começo a me preparar para entrar em relação magnética nessa trajetória, até deitar aqui, ou sentar. Mas para que isso ocorra também, esse magnetismo pessoal, existe uma coisa muito importante, que é o compromisso do grupo de magnetizadores. A gente sente isso porque nós criamos uma corrente magnética. O grupo, eu vejo o nosso grupo assim, os centros de força são interligados, não é isso? Todos interligados. Nós, vamos dizer, na minha casa, os 12 magnetizadores têm que estar interligados. Como se fosse os centros de força. Porque eu sinto quando um está com dificuldade. O trabalhador, o magnetizador, eu aproximo. É a hora de acolher o magnetizador. O que está acontecendo? Isso potencializa esse ambiente. Por exemplo, na casa que a gente aplica, é um ambiente, uma sala com várias macas, cheia de magnetizadores. Se imagina a energia que se cria aqui, nesse local. Todo mundo com pensamento de fazer o bem e praticar o passe. Se imagina uma equipe com 3 de cara feia. Você sente o choque. A gente começa a sentir a fraqueza, o elo da corrente se afrouxando. Por isso que o coordenador, viu, Roberto? Ele tem que ser chato, mas ao mesmo tempo acolhedor. O coordenador, o dirigente, ele precisa acolher, aproximar, chamar para o trabalho, corrigir, falar sobre a disciplina, sobre a regra, compromisso. Precisa. Isso não é para falar, está mandando, né? Porque isso a gente fica com um papel estranho. Mas a gente tem que acolher tanto aqueles que estão se aproximando, os pacientes, como o trabalhador. Chamar para a disciplina. Chamar para o compromisso, para que isso se cresça. Porque hoje a nossa conversa em grupo sobre esses magnetizadores, sobre o compromisso do trabalho, é muito importante. Porque é muito triste a gente ter uma fila de 50 pessoas esperando para tomar passe. Fila de espera. E aí nós vamos escolher aquele que tiver pior e trazer. Eu fico triste demais. Nós estamos atendendo 40, 50 presencial e tem 50 esperando. Que manda mensagem falando,
Então, eu coloco isso bem a claras, assim, para os magnetizadores, que nós precisamos estar junto nesse momento, a responsabilidade. O acolher, um sustentando o outro, porque todos nós temos nossas dificuldades. Mas o trabalho, nós temos que colocar em mente que não fica colocado no último lugar. Eu falei hoje isso com a turma, um pouquinho conversando, sobre como agir com esse trabalho. Por exemplo, no meu caso, eu não marco compromissos naquele dia. Eu não marco médicos, se eu não estiver precisando, com urgência, naquele dia. É compromisso. Aquele dia é do passe magnético. Isso também potencializa o magnetizador. Potencializa, que é a responsabilidade, o carinho, o amor, que nós temos, respeito por aquele trabalho. O porquê se afastar. O porquê deixar de ir. Nós temos que ter essa sintonia. E o dirigente é muito responsável dessa união. Isso tudo começa com esse acolhimento fraterno pelo magnetismo. Do início, quando entra, aos trabalhadores. Eu acredito num grupo feliz e alegre, trabalhando dessa maneira. O tempo passa mais rápido, a energia da casa é de uma outra maneira do que a gente chegar aqui com aquela coisa de vou fazer porque eu estou lá como obrigação. Não é. Em primeiro lugar, o magnetismo pessoal, essa doação. Por que eu falo desse acolhimento, desse processo todo? Porque simplesmente, logo em seguida, nós vamos entrar em relação magnética. Como se entra em relação magnética aonde você não tem esse contato? A relação magnética não fica só naquele momento do passe. A relação magnética é muito maior. Nós temos relações magnéticas durante o dia. Eu entro em relação magnética na conversa. Eu entro em relação magnética no olhar. Isso cria uma dupla vista. Você tem um tato magnético natural naquele momento. Você percebe, você tem palpitação. Essa relação magnética é na hora que você entra no campo fluídico do assistido. A Andréia com o meu assistido. Como eu estivesse também ao lado numa conversa. Você entra, você sente quantas pessoas você está ao lado e sente que a sua energia foi sugada. Não é isso? Sente sugar. O que é isso? Você não estava aplicando passe. Você não estava fazendo uma prece. Você entrou. Isso, no meu caso, quando a gente está sempre estudando, eu começo a analisar que isso eu estou entrando na zona fluídica. Aí eu começo a analisar. É uma antipatia? É uma empatia? Ou estou sentindo uma simpatia? A relação magnética é o passo mais importante, porque facilita depois o tato. Facilita as percepções e facilita o término do passe. Se você vai ficar satisfeita. É essa relação magnética. Só que para entrar nessa relação magnética, o magnetizador tem que estar focado. Naquela hora do passe, vamos falar da prática, mais da prática. Está aqui a maca, está aqui o assistido. A primeira hora que eu sinto é a hora da prece. Andréia, vou fazer a prece. É a hora que eu busco entrar em relação magnética, porque também não é fácil. Você aplicar 10 passe e entrar em relação magnética, conhecer. O que eu penso? Que naquele momento está na minha frente uma pessoa que tem uma casa. É uma casa. Entrar em relação magnética é isso aqui, ó. Posso entrar? E a pessoa fala, pode. Eu vou invadir aquela zona fluídica. Isso tem um papel muito importante. Você imagina se você entrasse na casa, abrisse a porta assim da sala, entrasse, levasse aquele susto, você está dentro. Então ela começa a ter reações, às vezes, dessa invasão. E tem alguns momentos que isso pode atrapalhar o tato.
Por quê? Quando ela se assusta, ela dá uma taquicardia. Porque nós não entramos em relação, ela começa a ter umas percepções. E eu posso analisar de outra maneira. Posso associar o cardíaco, deu uma palpitação. Isso também é a relação magnética. A relação magnética, ela simplesmente, ela tem que começar nessa aproximação. Ao finalizar, na hora que ele finaliza, o passe levanta. É tão interessante que a gente sente essa energia de troca ao fazer o assistido subir na maca. Subir na maca. A gentileza gera esse campo energético de atração. Pega no braço de um assistido mais forte e fala, senta aí. Deita. E fica quieto. Entende como é que já quebrou a atração? Na hora que você segura a maca, senta, deita, coloca o lençol para cobrir, para ficar mais à vontade, né? Ela relaxa, tranquiliza. Isso para mim já é um sinal. Isso são sutilezas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. É se utilizar do magnetismo pessoal para envolver essa pessoa. Facilita. Porque nós temos pessoas com essa facilidade, mas nós temos pessoas com muita dificuldade de entrar em relação magnética. Por exemplo, nós sabemos da relação magnética, o assistido não sabe. Ele não sabe desse contato. Nós, da entrevista, as meninas tentam passar, ensinar, falar que naquele momento que o magnetizador começa a fazer a prece, deita, para que ela possa sintonizar, se entregar, para facilitar, para ela saber que nós vamos ali entrar em contato. Ela permitir. Na entrevista nós falamos sobre isso. Alguns assistidos não têm condições de fazer isso. Como seria? O caso de uma pessoa com depressão. Às vezes são levados, não querem, é a última tentativa de um tratamento, já fez de tudo. Um desânimo muito grande, não acredita mais em Deus. Então, o que ela faz? Ela deita, na hora que você entra em relação magnética, você sente uma barreira. Então, a relação magnética, aqui começa, aqui está o coronário, está deitadinho, está para cá, não é isso? Coronário. Amanhã nós vamos falar bastante sobre essas técnicas. No nível mais calmante, lentamente, a mente vai estar para buscar. Cada um vai ter uma sensação. Cada um. Pode-se entrar em relação magnética sem a prece? Pode. Mas eu prefiro. Se torna o ambiente e o fluido mais sutil. É um start, tanto meu como da pessoa. É a hora dela. É a hora que ela fala, é eu e a Andréia. É agora vai começar meu passe. Isso facilita. São percepções sutis. No nível calmante, mais longe, distante, eu venho buscando e tentando encontrar um ponto de contato entre o meu campo fluídico e o dela. Por muitas vezes nós vamos sentir um mal-estar. Uma repulsão, vamos sentir. Aonde nós vamos sentir alguns pontos que não há um bom entrosamento fluídico. E nós temos que romper isso. Uma das coisas que eu tenho visto também, que assim a gente vai aprendendo, é que naquele momento o magnetizador tem que estar firme no pensamento da vontade. Não se colocar como o coitadinho. Ah, não sei, sou tão fraquinho, vou dar conta não. Ah, vou fazer o que eu posso. Não há tempo para isso. O que te potencializa é você falar que eu vou conseguir, eu vou fazer, eu confio, eu tenho fé. Não é ele que está com uma problemática muito grande, psíquica, emocional, fazer com que a energia dela venha para mim.
me contaminar. Porque nós sabemos que pode acontecer isso. Por exemplo, se eu estou com esse contato fluídico dessas zonas em contato, se ela tem esse poder de trazer, e eu com aquela sensação de coitada, de que eu não dou conta, ela está me magnetizando. Não, eu sou o magnetizador. É pela ação da minha vontade, a vontade do bem, ativa no bem. Então, naquele momento, quando eu entro e percebo que algo não está tendo um bom contato, algumas vezes, eu tenho que, isso é uma prática que eu faço alguma distância desse campo energético, quando eu tenho uma sensação ruim em mim, um tato magnético natural, uma percepção, eu dou um passo atrás, saio dessa contato, faço uma respiração, acalmo, porque aquela energia densa, você sente demais, dependendo do magnetizador, tem uma percepção muito grande. Eu falei, não vou permitir isso. Então, eu me afasto, pego, respiro, tranquilizo e venho no longitudinais, para tentar quebrar esses pontos que não estão tendo contato, se tornar mais harmônico. Então, nós fazemos longitudinais, pegando o coronário até o genésico. Faço poucos, 3, para que não possa, para a gente poder depois não perder as percepções do tato, não modificar. Então, isso é uma prática que eu faço para fazer com que eu não fique com aquele mal-estar e criar esse campo e fazer com que eu não tenha uma boa relação. Quando a gente tem uma boa relação magnética no início, é muito difícil do magnetizador reclamar que não saiu bem do passe. Porque você está tão junto, vocês se tornam um só, que você sabe que ele não está bem e você não vai sair bem. Olha que interessante. Quando não há uma relação magnética boa, ele simplesmente, ele vai passar mal e você vai sentir. Quando você tem uma boa relação, você percebe, finalizei o passe. Depois que você fez tudo, eu estou bem. Porque você sente que ele está bem, porque vocês estão em relação magnética. Outra coisa que faz quebrar a relação magnética. Estou aqui aplicando o passe, mas ele está com frio. O lençol está ali. Eu vou sair daqui, vou lá, pego o lençol e volto e entro de novo. Isso quebra a relação magnética. É interessante estar essa relação magnética. Tudo que você tiver para fazer, esteja próximo. Não saia desse campo. Senão vocês têm que voltar de novo, encontrar esse ponto, entrar em relação e vir com tato. Isso também quebra a relação magnética. Outra coisa que quebra é você estar aqui, aplicando o passe, sente essa barreira, não dá muita atenção, mas se desliga fácil com outros magnetizadores, às vezes aplicando passe. Quebra também, mesmo sendo sutil essa relação magnética. Quando eu aplico o passe, entro nessa relação magnética, é a Andréia e o assistido. Sou eu, aqui. Se você se desligar, você perde a sutileza. E isso interfere no tato. Então, eu começo no nível calmante, venho aqui tentando sentir, e quando eu sinto, bom, esse bom pode ser um quente para mim, um frio, um gelado, um ventinho, para cada um vai ter uma sensação. Você vai se sentir bem. Encontrei um bom ponto de contato. É esse aqui, está nessa altura, está nessa distância, eu vou começar a entrar em tato magnético. Muitos têm tato magnético. Foi dito hoje, o Cléber falou, tato magnético natural. Aquilo que nós sentimos quando a gente se aproxima nessas zonas com outras pessoas. A gente sente o que o outro está sentindo. Eu estou aqui, não tenho dor de cabeça, chega uma amiga, ela se aproxima, começo a sentir a dor de cabeça. É um tato magnético natural. Nós temos isso
durante o nosso dia a dia e bastante. É um método de diagnose. Muitos se afastam do passe magnético, não aplica porque não tem um tato. Muitos falam isso comigo. Não, estou um ano aplicando o passe, e eu não tenho percepção, eu encontro assim, mas quando eu passo aqui, eu já fiz na ativante, na calmante, estou buscando, estou concentrando, mas eu não sinto. Ah, eu acho que eu não sou magnetizadora, não. Existem pessoas assim. Não é dessa maneira. O passe está ocorrendo. E às vezes eu que faço análise de ficha, uma ficha do entrevistador com a ficha do magnetizador, aquele do magnetizador ele escreve o que ele fez no assistido, eu mostro. Olha aqui a melhora, que ele relata na outra semana, aquilo que você não estava sentindo. São percepções, e o tato magnético é pelo exercício, pela prática. Ele é anímico, é sutil. E às vezes nós esperamos algo assim muito grande. Nós temos bons magnetizadores que têm apenas umas percepções no dedo. No dedo. Treme, um róciozinho, mas é de um tato maravilhoso. Quando ele vem buscando, esse dedinho treme um dedinho. Que a gente vai pensar assim, ah, não é nada não. Não, é um ponto ali de desarmonia. O dedinho. Às vezes você sente você. Você passa pelo gástrico, sente um mal-estar. Tudo isso é um preparo. Porque nesse momento, olha como as coisas têm que estar muito bem unidas. Na hora que eu vou para o passe, como é que é meu dia, como é que está a minha alimentação? Porque na hora que eu estou fazendo um tato e avalio o gástrico, se eu sinto algo em mim, o que eu comi? Tem isso também. Eu comi uma feijoada? Porque pode ser da Andréia mesmo. Porque eu comi uma feijoada. Então, como é que está a Andréia magnetizadora para aquele dia? Para que eu possa sentir o tato e perceber que não é meu, que é dela. Então, isso também avalio. Como é que está o seu dia? Então, eu entro em relação magnética. Quando a gente não encontra essa relação magnética, nós falamos também que podemos dar uma distância mais ou menos de 1 palmo, para tentar encontrar esse tato. Isso também a gente faz com a prática, para forçar, mas sempre acreditar. Acreditar e perceber. Não encontrei, uma vez, fui lá no nível ativante, calmante, vim buscando, devagarzinho, com as 2 mãos ou com a mão, não encontrei. Vou para a 3ª vez, faço de novo, não encontrei. Vem, não encontrei. Faço um dispersivo, porque pode congestionar, porque já fez várias vezes nessa busca. Não encontrei. Dá uma distância. Nessa distância eu começo a pensar, vou agora escanear. Converse. As células são educáveis. Disse Emmanuel. Converse com as células, converse com os centros de força, converse com os órgãos. Quando eu estou aqui, eu estou no frontal, eu estou pensando aqui no que está querendo me dizer. E o cérebro também, parte cerebral. Começa a conversar. Vem aqui para o laríngeo, aquele que já tem uma prática, começa a associar o laríngeo aos órgãos. Eu fico pensando na paratireoide, tireoide. Isso aqui, gente, é sutil. É um mínimo, às vezes você sente na palma, dedo. É interessante fazer essa posição, para que você possa sentir se você é digital ou é palmar. Às vezes você faz muito assim e não é palmar, é digital, acaba perdendo. Isso tudo é com a prática. Até que na hora você fala, não, eu sou digital. Aí você direciona bastante as suas digitais. Não, eu sou apenas palmar. Direcione a palma. Mas no início, coloca as 2. Venha bem devagarinho conversando. Eu quero sentir, eu estou escaneando. Eu estou percebendo. É um diagnóstico. Você vai dar tranquilamente e confie naquilo. Claro que naquele momento nós também podemos sentir as nossas intuições. O tato magnético,
ele não descarta a intuição. Ela é para seguir junto. Nós somos médios, hoje nós temos muitos médios sensitivos, né? Intuitivos. Muitos. Então nós temos magnetizadores com uma intuição muito grande. A questão é avaliar, saber o que está passando, qual é essa mensagem. Isso que mais me preocupa. No início eu ficava meio com receio sobre essa intuição. O que está querendo? Então, naquele momento que eu estou buscando, vamos lá, nós temos umas intuições assim. Ele não merece. Olha que intuição boa, né, na hora do tato. Você está aqui, você não sabe o que ele fez. Uma vozinha, né? Essa intuição eu quero escutar? Eu não permito. Eu não permito. Eu digo na minha mente, não permito. É um comando. É um comando do magnetizador. É um comando para o espírito amigo que está com ele ali, o anjo da guarda dele. Eu chamo. Eu não estou ali para julgar. Tem aquelas intuições que vêm assim. Não. O passe é do pé para a cabeça. É muito mais rápido. A gente pode sentir, vir assim, ó. Por que eu não faço do pé para a cabeça? Eu calmamente, eu vou analisar. Vou analisar, vou estudar, quem sabe? Hoje não. Hoje eu vou fazer o que eu sei. Porque eu sei que é da cabeça para os pés. Isso é rápido, é uma intuição rápida. Agora, pode ser que você esteja passando, você está aqui no cardíaco, passou pelo cardíaco, você está descendo, analisando, você sente aquela intuição vir, analise mais uma vez o cardíaco. Eu falo, opa, essa é uma boa intuição. Finalizo tudo, volto aqui, aí eu sinto. Isso para mim é uma boa intuição. Finalizei, analisei e vem aqui. Realmente, tem algo aqui que eu possa fazer. Então nós temos que analisar o que é essa intuição durante o passe. Espiritualidade amiga não quebra a regra. Não quebra as regras, são disciplinadas. Ela não vai inventar algo para me fazer naquele momento. Se eu sei que o passe é circular, se André estuda, e eu sei, para o meu conhecimento, que é um circular sentido horário, por que naquele momento vai me dizer para fazer um sentido? Eu vou sentir uma intuição, uma influenciação, sentido anti-horário. Eu já me questiono. Opa, mas eu falo, vou analisar, vou estudar. Se ficar tranquilo, não houver nada, é um bom, o espírito ou alguma intuição foi boa. Aqueles que ficar chateado, porque algo de bom não é, porque espírito amigo não vai ficar chateado, porque eu falei que eu gostaria de estudar. Então nós temos isso durante o passe, eu não descarto nada. Tudo eu anoto e percebo, e avalio. Até o dedão dos pés. Muitos magnetizadores fazem um tado, vai até o genésico, aí quando chega nas pernas, nos membros inferiores, faz assim, ó. Não percebe. Chegou no genésico, passa a mão rápida. Não. Venha devagar. O que tem nesses membros inferiores? Posso passar com a mão só numa perna, ou posso passar uma em cada perna. Vou até o solado. Todo o trajeto. Todo o trajeto. A questão é nunca duvidar do passe. Exercício. Relação magnética, tato magnético, é anímico. É um fenômeno maravilhoso nosso. Vamos falar um pouquinho dessa regra do magnetismo. Durante algumas idas em algum centro, antes de aplicar o passe magnético, eu percebi, ficava olhando, eu percebia que algumas pessoas faziam bastante próximo, outras faziam distante, mas eu perguntava, por que você faz bem longe da pessoa?
Porque eu também não era estudiosa do magnetismo naquela época, não. Eu que observava. E por que você vai tão pertinho? Tão pertinho. Por quê? O que você sente? Ela fala, não sei, eu tenho uma... Parece que atrai. Porque ela também não estudava, mas era o quê? Intuitivo. Atração magnética, relação magnética, o tato dela, mesmo não estudando as regras do magnetismo. Então eu percebi que em alguns casos, naquele passe, mesmo ali um passe depois da reunião pública, de 1 minuto, as pessoas entram em relação e conseguem sentir essa camada fluídica, por isso que ela faz tão ativante ou tão calmante. Porque depois, em alguns outros assistidos, elas mudam. Faz calmante um e faz ativante no outro. Então, não era só, era um vício de gesticulação, né? Não. Tinha algo que ela não estava percebendo. Então, eu comecei a analisar também sobre isso. Então, aí, nós temos uma regra muito importante, que encaixa diretamente na relação magnética e o tato. E na hora da aplicação das técnicas, são a distância. Se a gente faz bem próximo do centro de força, nós falamos o que é? Ativante, não é isso? Próximo, aqui está o centro de força, a mãozinha está aqui, ó. De 25, menos assim, de 25, às vezes nós até estranhamos. É bem próximo, perto do cabelo, viu? Algumas vezes vocês vão sentir vontade até de tocar. A atração é tão grande, mas não há necessidade. A gente faz o mais próximo possível. Eu falo isso porque às vezes vocês vão sentir uma atração magnética, um imã mesmo, que vai levar até um susto, porque a mão vai fazer assim, ó, vocês estão passando, parece que ela junta, em alguns casos, alguns magnetizadores. Então, quando é bem próximo, ela é ativante. Se eu faço numa distância mais de 25, é nível calmante. Vamos analisar uma coisa. Teve uma vez que eu fui aplicar o passe numa pessoa, eu fiz mais de 25, 30, o nível calmante, para buscar, para entrar em relação magnética. Só que no que eu cheguei máximo, que eu estava na casa, tá? Eu estava na casa da pessoa, tinha um guarda-roupa, aqui é assim, um guarda-roupa. E eu senti, meu cardíaco deu uma acelerada, senti que a gente estava entrando em relação magnética meio difícil. Fiz um dispersivos e voltei. Encontrei um bom ponto de contato, mas eu senti que eu poderia mais. Eu fui até o guarda-roupa. Se eu fosse medir mais de 1 metro, olha que interessante, aquilo me assustou, porque lá naquela, muito calmante, vibrava. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso, né? Procurar o tato, porque o tato é o ponto onde você encontrou a relação magnética, no mesma altura você vai vir, se eu encontro aqui na ativante, eu vou fazer nível ativante o tato. Se eu encontro na calmante, eu vou fazer calmante. Então eu encontrei esse nível longo, mais de 1 metro. Eu achava que não poderia. Olha que interessante. Como é que na hora eu pensei, analisei como fazer isso? Eu comecei a trabalhar o nível ativante e vinha de novo. Entrar em relação magnética e encontrar esse tato. Trabalhava, ele veio diminuindo. Até chegar a um ponto bom que eu pudesse fazer isso aqui. Já teve um caso que eu tive que fazer dispersivo, bem calmante, para ele se aproximar mais um pouco, para ele poder fazer um passe confortável, porque senão, muito calmante. Então, comecei a trabalhar essas áreas mais ativantes. Olha que interessante. Introjeção. Conseguimos fazer com dispersivo essa introjeção fluídica e esse campo começou a diminuir, aproximar. E começamos a fazer. Essa distância é muito importante para tudo. É importante não só no centro de força, como também no órgão associado. Você vai trabalhar um fígado.
Você pode trabalhar nível ativante ou nível calmante. Não é só no centro de força, é em tudo. Então é bom saber qual é o nível, qual é a distância que você trabalhou aquele órgão. Porque na hora que você concentra no nível ativante, você vai dispersar no nível ativante. Você doou no nível calmante, você vai dispersar no nível calmante. Então é importante. Tem a velocidade da aplicação. Aqueles lentos, que a pessoa gasta mais de 3 segundos para passar ao longo do corpo, ele é concentrador. E aquele rápidos, que nós chamamos os dispersivos, né? Que a gente utiliza para várias situações. O que é esse lento? O lento não é parado. Se for parado, é uma imposição. Então, vamos lá, eu entrei em relação magnética, eu fiz o tato, eu fiz algum despejo, vou fazer agora uma concentração, vou fazer um longitudinal. Então, eu venho aqui buscando. Eu estou aqui na parte frontal. Nessa parte frontal, se eu parar, eu estou doando já. Então, é interessante fazer o quê? Mão andando. Isso é concentrador, ou com a mão. Eu venho, busco. Olha que interessante também. Aqui, ó, tá o laríngeo. Tá aqui, laríngeo. Se eu quero analisar a parte de tireoide para tireoide, eu venho aqui, ó, frontal, laríngeo. Eu vou com a mão para a direita e esquerda. Laterais. Isso eu não estou o quê? Descendo. Uma parte maior. Gástrico. Porque aqui está o gástrico, aqui tem o fígado, não é isso? E aqui tem o baço. Eu quero analisar esse cinturão aqui. Então, eu venho aqui com tato, né? Lentamente. Então, ele está concentrador. Eu faço isso, desço, faço isso, faço assim, desço. Eu não faço isso, ó. Venho assim e volto, venho assim e volto, venho assim e volto. Lateralmente. Porque se eu fizer isso, eu estou subindo com a mão aberta. Então, aqui, ó, vou analisar. Venho, vou lá no fígado, gástrico. Fígado, analiso tudo direitinho, tal, volto. Eu quero aqui no baço. Venho, analiso, estou olhando aqui o pâncreas, tal, venho. Ah, mas eu quero ir lá para o intestino. Desço, o intestino tal, isso aqui lá, isso é, o intestino grosso, eu estou pensando. E venho aqui, venho, entendeu? Isso também faz diferença para não congestionar. Os longitudinais lentos são esses. Concentrador. Quando concentra, nós estamos o quê? Doando. Se eu faço isso, dispersando. Existe magnetizador que dispersa assim, ó. É dispersivo? É, não é? Gastam menos de 3 segundos, não é isso? É um dispersivo. Tem magnetizador, ó, intenso, não é isso? É de cada um. Cada um. Eu sou assim, né? O Clévis, né? Mas tem um bom dispersivo. É intensidade. Entendeu? Às vezes as pessoas querem copiar o magnetizador. Não, cada um vai ter seu dispersivo, a sua velocidade, porque não é força. Não é para doer o braço. Oi? Sim, alguns pacientes pode ser mais intenso. Pode pedir mais um movimento mais rápido. Isso a gente sente, porque na hora que a gente vai dispersar é um peso tão grande, que aí você quer fazer um pouco mais rápido. Mas isso aqui já é dispersivo. E tem uns que também é dispersivo. Tá? Porque às vezes a pessoa, quando vê outro fazendo tão rápido, aí fala, não vou fazer isso não.
que o meu é assim, ó. Mas é dispersivo, ok? A função do dispersivo. Eu vejo assim, quando a gente começa uma turma para trabalhar, eu primeiro analiso bastante o dispersivo. Vejo como é que está a movimentação do dispersivo, porque ele é um coringa, né? Porque em posição, fácil. Circular, tranquilo. Concentrador, longitudinal, concentrador, tranquilo. Você volta com a mão. Depois nós vamos falar sobre isso. Tranquilo. E o dispersivo? Que é para você, que no caso ele vai corrigir eventuais equívocos de uso de técnicas. Então, eu fico mais próximo dos magnetizadores em relação muito mais ao dispersivo, os iniciantes. Dispersivos. Se tem um bom dispersivo. Por que isso? No início, a gente soltou um grupo para poder fazer de tudo. Todas as técnicas rápidas. Mas o dispersivo não estava tão bom. Aí, tinha casos de assistido retornando, porque saía da cabine e já saía passando mal. Aí, quando eu observava, era a mão voltando ainda aberta. Não era um dispersivo tão rápido. Então, hoje eu fico mais na prática do dispersivo, estando bem, aí a gente bota para fazer as técnicas concentradoras. Isso é um jeito que eu faço porque deu resultado. Aprender. Porque dispersivo, eles filtram. Esse filtram, porque nós não temos um nome, né, específico para dizer, faz uma filtragem, porque antigamente aí eles falavam em limpeza, né? Tem muito ainda que falam, né? Vou fazer uma limpeza, né? Passe de limpeza. É só nome. O interessante é que esse só nome é intuitivo, porque às vezes alguns assistidos, eu imagino que a pessoa estava tão densa, tão pesada, que ela precisava arrastar. Tudo que ela fazia um movimento assim e jogava fora, não é isso? Né? Vem, é intuitivo, porque as camadas estão densas, então ela faz sem saber e joga. Não, estou limpando, eu quero limpar, porque ela não sabe o que é. Aí quando a gente começa a estudar, a gente vê que é mais ou menos isso aí. Só estamos fazendo com que se torne efetivo. Então, a limpeza é o dispersivo. Então, eles filtram fluidos muito densos. Eles sutilizam, dissipam, carregam, eliminam, né? Catalisam, se torna um fluido para ter uma velocidade maior, para introjeção, uma velocidade. Você faz uma doação, na hora que você dispersa, ele faz com que entre mais rápido, introjeta mais rápido. Decantam algumas impurezas fluídicas. Isso é interessante, gente, porque assim, quanto mais moralidade, aquelas qualidades todas que o Cleves falou, mais pureza fluídica. Né? Nós, magnetizadores ali, nós não somos esses fluidos tão sutis, né? Então, nós temos as nossas problemáticas na luta constante. E nós temos ali assistidos com uma problemática muito grande, emocionais. Muito. Nessa maneira que a gente vê o dispersivo. Nessa filtragem, refinar. Muitas das vezes, quando aplicava um passe, um dispersivo, eu tinha a sensação, num dispersivo, sem botar força no braço, só movimentação de dispersar, de fazer fluir. Era como se estivesse carregando um saco de cimento. Pesado. Pesado. Tão pesado que estava aquela pessoa. Uma couraça. Aí, até você conseguir penetrar. Então, ele esparge essas camadas fluídicas muito mais fácil. Por exemplo, quando eu encontro um assistido que tem essa couraça, não consigo entrar em relação magnética, não consigo ter o tato,
eu faço esses longitudinais dispersivos para poder encontrar essa camada fluídica. Elimino os excessos de concentrado fluídico, aquelas pessoas que têm excesso, porque muitas pessoas não precisam de doação, precisam de fazer fluir. Isso a gente vê no caso de pessoas que chegam na casa falando de TDM, que está com depressão. Mas ela não vem com diagnóstico médico. Ela vem numa tristeza grande. Aí ela associa a depressão. Ela fala de depressão, mas não está nem tomando remédio. Não foi o médico. Você faz um TDM1, resolve. Já viu isso? Já teve isso na casa? Não é isso? Vem falando, fala na entrevista que está com depressão. Não, ela tem uma tristeza profunda porque perdeu o emprego, brigou com não sei quem. Uma tristeza. Quando você faz esse dispersivo, você pode perceber que na próxima semana pode passar para o 2. Não é depressão. Então, ela resolve desarmonias provocadas por fadigas, viu? Depois nós vamos falar um pouquinho dessas fadigas. Corrige, por isso que é o coringa, por isso que é interessante fazer um bom dispersivo, e redireciona as cargas fluídicas entre os centros vitais. Sentido do passe. Vamos lá. Sentido sempre da cabeça para os... Por quê? Por que da cabeça para os pés? Por que não dos pés para a cabeça? Né? Os centros de força, não é isso? Estudaram o centro de força, tiveram essa aula, né? Tem uma frequência do mais sutil para o mais denso, não é isso? Então, nós fazemos essa doação do coronário para o genésico. Hoje a gente trabalha até as pernas, né? Então, a gente pega os centros de forças secundários, terciários de membros inferiores. Desta maneira. É tão impressionante, porque assim, a gente dá para fazer uns testes, né? Mas não faz com assistido, né? A gente faz com o marido, né? Com sogra, que ele falou uma vez, né? Então, fazer de baixo para cima dá uma ânsia muito grande de vômito. Começar a fazer de pé para a cabeça, passa mal. Começa no arrepio, no mal-estar, pesa o teu estômago, dá uma ânsia. E depois toma dispersivo para poder harmonizar essa pessoa. Se perceber, até animais, se você começar a passar a mão de baixo para cima, ele se irrita. O cachorro, já viu isso? Se irrita. Não dá passo em cachorro, não. Isso é a nossa camada fluídica, é o círculo. Tem um circuito. A gente vai contra o circuito fluídico. Então, você começa a sentir algumas pessoas sendo tonteira. Entendeu? Então, é interessante isso. Sentido do relógio. Não é isso? Sentido do ponteiro do relógio, circular. Fadiga fluídica. A congestão fluídica e a psi, sensibilidade. Vamos lá. Fadiga fluídica é uma coisa que quase a gente não vê falar muito no movimento, né? Espírita, né? A fadiga, mas ocorre bastante, viu? Ocorre bastante. Alguns casos se afastam e associam à obsessão, trabalhadores. Um cansaço, né? Um desânimo, uma enxaqueca, dores nas articulações, e às vezes se afastam achando que está com um processo obsessivo, e às vezes não. Fadiga fluídica. Isso ocorre muito em trabalhador que não consegue se conhecer. Eu acredito muito nisso, saber. Por exemplo, quando eu comecei a aplicar passe, comecei a trabalhar, eu comecei a fazer as técnicas, aplicar bastante. Eu passei por um tempo sem perceber quem era Andréia. Quem é Andréia? Quem é você, magnetizadora? Qual o teu potencial? Você pode aplicar 3, 5, 10 passes? Por onde você usina? Você usina muito fluido pelo esplênico? Muito pelo laríngeo?
A gente atropela, sai aplicando passe. E não se analisa, quem sou eu, qual é o meu fluido? Porque na hora do tato magnético, nós podemos perceber, na hora que nós estamos doando, se o meu fluido foi naquele local e equilibrou aquela desarmonia. E eu senti esse fluido. Isso é uma pessoa que tem um bom tato magnético. Mas a gente consegue fazer isso, mas a gente não se analisa. A gente vai passando muito rápido. Entra um assistido, acabou o passe, vem outro assistido, e não se analisa. Como é que eu estou? Eu comecei, depois de um tempo, perceber isso, que eu precisava saber quem era a Andréia magnetizadora. Eu entrei em fadiga fluídica. E demorei também a perceber. Olha que interessante, sabendo e acreditando, não percebia. Eu comecei a associar a enxaqueca, a cansaço do dia a dia, até que aí eu vi que o remédio não melhorava. A dor de cabeça não melhorava com remédio. E me chamou muita atenção porque eu nunca bebi e nunca tive ressaca. E aí tem amigos que falam dessa ressaca, né? Eu acordava logo após o dia, assim, o passe era na segunda-feira, na terça eu estava de ressaca. Eu acordava num cansaço absurdo. Eu acordava quase me arrastando e com dores musculares. Então, esse gosto de ressaca, essa cabeça, me deu um alerta. Eu falei, fadiga. Foi bem no início. Tem quadros muito mais graves. A gente trata a fadiga fluídica com dispersivos. E água magnetizada. Mais de 4 vezes. Magnetizar a água, uma quantidade grande, né, para poder tomar. Eu magnetizava, pode colocar a sua água para magnetizar, ou então todos os dias. Eu magnetizava para beber naquele dia, no outro dia magnetizava aquela água para aquele dia, não magnetizava talvez a vasilha grande, mas tomava água magnetizada. Eu tomava água magnetizada naquelas garrafinhas, magnetizava, levava para tomar, para beber durante o dia. Tomei passe dispersivos, foi logo passou essa fadiga. O que faz entrar nessa fadiga? Às vezes é inconsciente. A gente vai começando a aplicar passe e não percebe o seu potencial magnético, que o Cleber estava falando. Qual é o potencial seu magnético? Bem no início é interessante aplicar para o iniciante 3 passes. Chega a 5, eu ainda acho 5 muito. Eu ainda acho 5 muito. Então, eu acredito de 2 a 3 passes. E aí nós vamos vendo, não, está tranquilo. E vai liberando mais para aqueles que estão iniciando. Quantos passes por semanas? Você está tomando água magnetizada? Você faz uma boa alimentação? Você pega sol? Você caminha? Tudo isso facilita, ajuda. No meu caso, não. Eu não estava em nenhuma atividade física, eu estava aplicando passe todos os dias, ia para o hospital, para isso, aquilo, tal. Uma alimentação que não era legal, até que aí eu passava do limite. Eu cheguei a aplicar passe, às vezes 12, 13 passes. Isso não é uma vezinha só. Isso era meses. Mas ao mesmo tempo que eu aplicava esse passe, eu consigo fazer uma absorção rápida, então por isso que eu não sentia tanto. Então eu fui fazendo, até que viu que o meu corpo não aguentava aquilo. Então hoje a gente faz tudo com muita prudência. Então hoje na nossa equipe, eu acompanho pela entrevista como é que está esse magnetizador, para que não entre em fadiga fluídica. O primeiro sinal a gente trata com dispersivo e água. A congestão fluídica já é diferente. Congestão é um acúmulo de fluido. Não é isso? Determinada área. E se trata com o quê? Dispersivo.
Numa casa que a gente está fazendo um trabalho em Minas Gerais, em Ituiutaba. Lá tem uma zona rural, e aí chegou essa assistida, e é um final de semana, dá umas 500 pessoas, então tem um tratamento tanto espiritual, e a gente montou uma equipe de passe magnético. Uhul! Foi uma beleza, viu? Muito bom. E aí chegou essa assistida que o Cleves ajudou a sair do carro. E eu estava assim fora, eu vi na hora que ela passou na cadeira, com uma perna paralisada, a mão estática, não olhava, não falava, nada, paradinha. E a mãe do lado. E entrou para fazer o tratamento espiritual. Mais tarde, como ele tem um trabalho espiritual, veio o mentor da casa, que trabalha, mandou chamar a magnetizadora. Olha que interessante, né? Chama a magnetizadora. Fui lá. No que ela estava, porque ela tem umas camas, que chamam de enfermarias, passa pelo mentor, algumas internam de manhã até a tardezinha. Estava lá deitada. Aí ele falou assim, filha, vamos trabalhar? Eu falei, vamos trabalhar. Aquela paciente ali é sua. Ao seu tempo. Simplesmente. E apontou. Eu vou por um corredor. No que eu fui já me aproximando, e ela olhando para cima, paradinha, sem falar nada. No que eu vou aproximando, eu já comecei a entrar em relação magnética. À distância. Pelo corredor. Já comecei a sentir uma taquicardia. Tranquilizei, fiquei próxima dela, fiz uma prece fervorosa, porque eu não sabia nada, era tato naquele momento. Naquele momento que eu me aproximava, eu vi uma bola escura no meio do cérebro. Negra. Negra mesmo. Na hora eu pensei, pela dupla vista, que é um fenômeno anímico, pensei, é uma massa tumoral? Será que é um tumor que tem ali dentro? O que é aquela bola negra na parte do cérebro daquela menina? Uma menina de 30 anos. Aí eu fiz uma prece fervorosa, pedi apoio, para poder ter um melhor tato, que eu pudesse fazer da minha melhor maneira o passe. Entrei em uma boa relação magnética e ela paradinha. E aquela bola negra me incomodava. E aí eu comecei a fazer, e eu fiz, e a cama também é pequena, isso não ajuda muito, né? Cama de baixa, né? Eu apliquei intensos dispersivo no frontal. Quanto mais aplicava o dispersivo, eu percebia que isso aqui ficava cinza claro, grafite. Aí eu gostava, né? Porque eu estava sentindo que tinha algo que estava acontecendo. E muito transversais, ativantes naquela área. Vinha com longitudinais, tudo pesado, mas era o frontal. Eu fiquei com ela uns 40 minutos dispersando, só dispersivo, principalmente intenso, forte no frontal, até que a bola diminuiu e ficou cinza clarinho, clarinho. Eu agradeci tanto a Deus por aquela oportunidade, daquela dupla vista, porque não são todos os pacientes que a gente tem dupla vista, no meu caso. Então eu tive uma percepção muito grande, e aí dispersei, eu vi na hora que ela fechou o olho e dormiu. Aí quando trabalhei a psi-sensibilidade, fiquei satisfeita e saí devagarzinho, porque são várias camas. Mas eu fiquei curiosa demais. Fui atrás da mãe. Cheguei lá, falei com a mãe. O que é sua filha? Aí perguntei o nome, não sabia nome. Minha filha tem depressão. Começou com depressão. Ela tem mais de 4 meses que não fala. Parou de falar. Foi perdendo o lado esquerdo e depois a fala.
e fez todos os tipos de exame, tadinha. E essas pessoas são muito simples. Aí levou aquele monte de ressonância magnética. Ali não tem médico para poder, sabe? Mas ela queria ajuda, ela procurou tudo que era médico, então ela levou uma bolsinha de ressonância para mostrar que não tinha tumor, não tinha nada no cérebro, estava limpinho. Eu até agradeci na hora que ela falou, não, o médico fez exame, não tem tumor. E aí mais tarde eu pedi permissão para poder entrar de novo na enfermaria. Quando eu cheguei, ela estava dormindo, aí calmamente, assim, eu vi que a musculatura da perna relaxou um pouco. Ela não estava mais toda estática, né? Cheguei próximo, quando ela abriu o olho, aí eu falei, tudo bem? Aí ela, sim. Gente, eu quase dei um duplo carpado. Quase parei na outra maca. Eu levei um susto. Porque espírito não tem medo de espírito, né? Eu dei um salto, porque ela me assustou, que acabei de falar com a mãe dela, que ela não estava falando. Aí eu olhei, eu falei, qual é o seu nome? Aí ela, Cristiane. Eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem, estou bem. Eu falei, que bom, então pode continuar dormindo, só vim te ver. E voltei lá para falar para a mãe. Ela está falando. A tadinha, gente. Aí chora, né? E a gente chora junto. Porque a emoção é muito grande. Então, foi o dispersivo, uma congestão. Naquele momento que eu dispersava, porque eu pedi tanto ali a Deus, pedi tanta espiritualidade que pudesse estar ali comigo naquele momento, que eu me sentia frágil para saber o que era aquilo, só disse assim para mim, pela minha intuição, falou, aprenda, isso é uma auto-obsessão. Ele só falou isso para mim. Aquela que o Cleves falou, que era no parte do cardíaco, no epigástrico, você lembra que falou? Daquela condensação fluídica que ele arrastava para desfazer pela raiva, pela briga, não é isso? Auto-obsessão. Depois, mais tarde, a gente sabe que passa por um processo muito grande familiar, dentro, brigas. Aí a gente lembra de André Luiz sobre aquilo. Ela simplesmente recebe, a gente fala de alta, às 5 horas da tarde, e ela fica sabendo que eu iria falar ali às 6 horas da tarde. Ela sai, a perna já normal, mas não estava andando na cadeira, falando normal, e vai assistir a nossa palestra. A única assistida de todo o tratamento que ficou com os trabalhadores. Jantou com a gente e foi embora, agradeceu. Na outra semana ela volta andando. Andando. Dispersivo. Congestão fluídica. Então, olha só o nosso potencial de um sofrimento dela e da mãe por condensação de pensamentos, de brigas, traumas, o que ela fez, o que a espiritualidade me ensina, a auto-obsessão. Dispersivo. A psi-sensibilidade é uma forma mais sutil de percepção, sensibilidade, a gente percebe, sutil, a parte fluídica, a gente trabalha com mais dispersivo, vamos assim dizer, quando a gente faz um tato, e aí a gente acha uma desarmonia no centro de força gástrico e o esplênico, a gente trabalha magneticamente o gástrico e o esplênico. Mas às vezes essa desarmonia já está há mais de meses dessa maneira. E provavelmente esse genésico, esse cardíaco, esse frontal, esse laríngeo está desalinhado. Quando você, magneticamente, causa uma harmonia nesses dois, provavelmente esses ainda não estão em alinhamento. Muitas das vezes, quando a gente trabalha, fica satisfeita com esses dois, não analisa esse e acha que resolveu. Mas eles não, eles estavam desalinhados. Então, a gente faz dispersivos na finalização. Eu faço um comando. Na hora que for fazer trabalhar, eu falo, eu estou alinhando
Estou harmonizando as estruturas, trazendo. Eu posso fazer como um conjugado, uma imposição no coronário e um longitudinal, não esquecendo o esplênico, alinhando e harmonizando. Eu vou alinhar, eu falo isso. Dispersivos intensos, depois eu disperso. Se eu fizer um conjugado, uma imposição aqui para forçar esse alinhamento, depois eu faço aqui um dispersivo, porque eu fiz uma imposição. Isso tem um resultado muito grande. Evita que a magnetizadora tenha percepção e ele provavelmente sai sem ter resquício da mudança fluídica. Isso é tão interessante, por exemplo, as pessoas sentem essa mudança brusca, às vezes, dessa movimentação, do alinhamento. É como se fosse o cigarro. Uma pessoa fumante deseja parar de fumar. Na hora que ela para de fumar, ela não sente mal-estar? Muito, gente. Uma angústia, não é isso? Uma luta para parar de fumar. Mas isso é ruim? É bom, não é isso? Ela parou de fumar, mas causou algo. Entende? Então as pessoas, às vezes, nesse alinhamento vai ter um mal-estar. Se resolve com dispersivo, trabalhando nessas áreas sutis, psíquica, mas áreas mais sensíveis, com dispersivo. Isso quer dizer que aquele mal-estar está trazendo um bem-estar. É um mal que vai mais tarde gerar um bem, um alinhamento. Para começar, acho que amanhã a gente vai fazer a parte das técnicas do passe, né? As técnicas todas. Vamos fazer primeiro assim, eu vou aplicando, vou fazendo com a maca, vai ser interessante. Mas sobre o passe, uma frase que não sai para antes de aplicar um passe. Allan Kardec, fazer é uma obrigação. Saber fazer é um dever. Fazê-lo correto no tempo, momento e lugar certo é buscar a perfeição. É o que nós fazemos aqui hoje. Existe uma frase melhor do que essa? Porque muitas das vezes eu falo em fazer uma reciclagem, muitos magnetizadores não vêm, porque eu já fiz, já estudei, não estudo mais. Não, é buscar a perfeição, sempre. Marquês, na hora de aplicar um passe, vontade ativa para o bem. Crença firme no seu poder. Confiança total ao empregá-lo. Essa é a frase que tem que ficar com a gente na hora de aplicar um passe. Para finalizar, para a gente começar, Leon Denis, no capítulo 15. Para muitos que falam que a gente só aplica, não é para aplicar só a imposição, né? Olha de onde vem isso. Opere-se mais frequentemente por meio de gesto, denominados passes, rápidos ou lentos, longitudinais ou transversais, conforme o efeito, calmante ou excitante, que se quer produzir nos doentes. Esse tratamento deve ser seguido com regularidade e as sessões renovadas todos os dias, até que a cura completa. A magnetização. Leon Denis. E aí nós começamos com as técnicas do passe amanhã. Bom? A mãe está firme, então. Obrigada. Então, vamos lá, né? Podia baixar um pouquinho. Tem como baixar um pouquinho a luz ali para a gente fazer uma prece? Para a gente poder relaxar, tranquilizar, né? Voltar aos nossos lares. Isso, que beleza. Então vamos. Porque a prece é um passe, né? A prece é um passe. Então esse momento é um passe, né? Vamos tranquilizar, relaxar a musculatura, a nossa mente, trazer o nosso Mestre Jesus, com os braços estendidos, chamando de filhos. E aqui eu falo, Pai, estamos em sua casa de oração.
Agradeço pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de estarmos reunidos com amigos, irmãos de jornada. Agradeço também, Senhor, pelo despertar, pela vontade de fazer o bem, de acreditar e saber que nós somos ferramentas. Mestre Jesus, com essa energia gerada neste local, possamos levar aos nossos familiares, aos nossos lares, que eles possam sentir essa energia magnética de amor, de carinho. Mestre, nos acompanhe amanhã ao nosso retorno, que possa nos intuir, que possa nos abençoar. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Boa noite a todos. Até amanhã, às 15 horas. Bom, vamos com Deus.